Boa noite, irmãos. Estamos aqui para mais um estudo da EBD. Hoje nós vamos estar falando na lição 12, que tem como título Deus é a única solução para curar a sociedade. E nós vamos estar lendo neste momento o texto bíblico que servirá de base para o nosso estudo nesta noite. É 2 Reis, capítulo 2, versículo 19 até o versículo 22, que diz assim: E os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que boa é a habitação desta cidade, como o meu senhor vê. Porém as águas são más, e a terra é estéril. E ele disse: Trazei-me uma salva nova, e ponde nela sal. E lhe a trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas, e deitou o sal nele, e disse: Assim diz o Senhor: sararei estas águas, não haverá mais nelas morte, nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Amém? Vamos orar nesse momento. Querido Deus, eterno Pai, neste momento nós te agradecemos por mais esta oportunidade, quando vamos estar estudando a Tua palavra, Senhor Deus, quando diz que o Senhor é a única solução, Pai, para uma sociedade vivendo uma série de problemas, Senhor Deus, principalmente os problemas espirituais, e sabemos que a solução da cura está realmente no Senhor, porque nós cremos na Tua santa palavra. Abençoe esta palavra nesta noite aos nossos corações. Esteja falando a todos que vão estar participando dessa EBD, que nós possamos aprender e crescer e colocar em prática em nossas vidas tudo que temos aprendido com a palavra de Deus. Assim nós oramos agradecido, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, amados, nós sabemos que estamos vivendo um tempo bem complicado, onde, quando nós paramos para conversar com as pessoas, muitas delas estão sem esperança, ou estão preocupadas com o que vai ser do amanhã. E realmente nós sabemos que estamos vivendo um momento crítico. O mundo já tinha as suas várias dificuldades, inclusive falando do nosso país em que vivemos, vários tipos de dificuldades, e vindo essa pandemia, se agravou mais esta situação, porque o que nós podemos presenciar com essa situação que estamos vivendo, houve muitos desempregos, muitas pessoas perderam a sua fonte de renda. Vimos que, através disto, houve-se muitas dificuldades no meio das famílias, muitas separações por causa disso. E nós podemos observar também o aumento absurdo dos itens de consumo básico. Tudo isso se agravando cada vez mais a situação da nossa sociedade, principalmente falando em nível do nosso país. Se nós também formos olhar para o lado espiritual, com certeza nós vamos ver também outra situação complicada, que meio através de tudo isso, as pessoas não têm se voltado para Deus como deveria, buscando em Deus a solução para todo esse problema. Mas vemos que as pessoas continuam nas delas e preocupadas com as coisas materiais. E por haver um problema espiritual na vida das pessoas, que é um problema que é uma coisa contínua e que a solução é só Jesus,
E enquanto essas pessoas não procuram Jesus, sabemos que essa situação vive com elas e isso desencadeia outras situações, assim como o problema moral, o problema ético, né? O problema político, né? Tudo isso vai ficando numa situação muito difícil de se controlar, porque as pessoas estão tentando resolver suas situações por si só e não têm buscado aquele que pode solucionar todas as coisas. E nós sabemos que com isso, no meio de tudo isso, não está a igreja. A igreja que tem a palavra do Senhor, ou seja, na igreja há a solução para as pessoas, caso as pessoas busquem a palavra de Deus, porque a igreja é a agência do reino de Deus e ela está aqui na terra com uma missão para poder estar, assim, instruindo as pessoas com relação ao que elas precisam fazer e da mesma forma também trazendo esperança, trazendo a solução para as pessoas. Porque na medida em que nós depositamos a nossa fé em Cristo, nossa fé em Deus, com certeza as dificuldades virão, mas a gente tem em que se apegar com relação aonde colocar o nosso coração, e com relação para nós vencermos. Então a gente supera as dificuldades, supera os problemas que estão à nossa volta com mais tranquilidade, porque sabemos que não estamos só, mas o Senhor Deus, Ele se faz presente na nossa vida. Portanto, esse é o momento de a igreja estar também ajudando a nossa sociedade através da mensagem que ela proclama, que é a mensagem de libertação, a mensagem de cura, a mensagem de salvação. E este é o momento. A igreja ela não pode parar, mas ela precisa continuar mostrando para as pessoas, para a sociedade, que nem tudo está perdido, mas que em Cristo há solução, porque Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. E o autor ele foi bem feliz na escolha do texto, para estar assim falando desse assunto nessa lição. Ali o texto que nós acabamos de ler fala da cidade de Jericó, que era uma cidade perto da escola dos profetas, onde Eliseu exercia o seu ministério, onde Eliseu sempre estava por ali. E nós vemos então que essa cidade era uma cidade bem localizada, uma cidade boa para se viver, mas que, no entanto, essa cidade tinha um problema sério. As águas dessa cidade eram ruins, era água más, e, portanto, ou seja, por mais bonita ou mais organizada que fosse a cidade, mas o problema era sério. Por quê? Quem é que vive sem água? Ninguém vive sem água. Outra coisa, diz que a terra era estéril, porque a água não servia nem para regar a terra. E se a terra era estéril, não produzia alimentos. Da mesma forma como as pessoas não vivem sem a água, as pessoas também não vivem sem o alimento. Então aquela cidade tinha um problema sério. E nós vemos aqui no nosso primeiro ponto da lição, que diz assim: busque a orientação de Deus. Versículo 19, parte A do texto que nós lemos, Diz que e os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que boa é a habitação desta cidade, como o meu senhor vê. Então aqui, mediante essa situação, aqueles homens daquela cidade, eles procuraram a Eliseu, o homem de Deus. E nós sabemos que aquelas pessoas que viviam ali, elas conheciam Eliseu, via o ministério que Eliseu desenvolvia,
os milagres que eram feitos por Deus através da pessoa de Eliseu. E então aqueles homens, ao buscar Eliseu, praticamente, eles estavam indo na direção de Deus, o próprio Deus, que é a verdadeira solução para os nossos problemas, né? Para o problema do mundo, para o problema do Brasil, do nosso Estado e da nossa sociedade. Então aqueles homens foram, né, buscar uma orientação, e foram buscar orientação na pessoa certa, no homem de Deus, o profeta Eliseu. E nós vemos, meus amados irmãos, que era uma situação que não estava ao alcance daquelas pessoas resolverem, porque era um problema na água e não tinha solução humana. Humanamente falando, não havia solução. Mas aquelas pessoas, eles foram então buscar a Eliseu, porque, como eu disse, né, eles viam o trabalho de Eliseu, como que Deus operava através do profeta Eliseu. Então eles foram também buscar a Eliseu na esperança que aquela situação pudesse ser resolvida. E nós podemos observar que, embora que a solução daquelas águas aos olhos daquelas pessoas era algo impossível, mas nós sabemos que para Deus nada é impossível, né? Conforme diz a palavra do Senhor, Marcos 10, 27b, que para os homens é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis, porque o nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele que fez tudo, Ele que sustenta tudo com a força, né, do seu poder, com a sua palavra. Então Deus do nada faz tudo, né? Então Deus é insondável, né? E sabemos que Deus pode todas as coisas. E aqueles homens então buscaram Eliseu nesse sentido, para que seus problemas pudessem ser resolvidos. E nós sabemos, meus irmãos, a trazermos isso, né, nós a trazermos isso para o lado espiritual, nós podemos observar também que nós vivemos também numa sociedade ou num país muito bonito, né? Nosso país é um país rico, né? É um país bonito, cheio de cidade bonita, um lugar bom para se viver, né? Sabemos que muitas pessoas, elas gostam de vir fazer turismo no nosso país, porque tem muitos lugares bonitos de se ver, de estar. Mas sabemos que também, conforme o texto que foi lido, há também aqui inúmeras dificuldades, né, que são geradas pelos homens que não têm buscado a Deus, mas que têm voltado suas costas para Deus, né? E dentro de uma sociedade bonita, sociedade boa de se viver, mas também aqui encontramos tantas coisas que vêm trazer, né, que vêm entristecer o nosso coração, né? O número o número da violência, ela é muito grande, violência em todos os sentidos, de todas as formas, né? Violência com o pobre, né? Começar pelos colarinhos brancos, como se diz, as pessoas que estão no poder, que era para ser o exemplo, que era para ajudar os menos favorecidos, mas, no entanto, essas pessoas não estão nem aí, e essas pessoas também cometem as suas infrações, fazendo com que a sociedade fique cada vez mais difícil de se viver. E nós sabemos que o clamor, né, do povo de Deus é um só. Ora vem, Senhor Jesus, né? Maranata, ora vem, Senhor Jesus.
Ou que bom se Jesus viesse logo para que nós pudéssemos sair daqui e ficar livre de tantas situações pecaminosas produzidas pelos homens caídos que nós temos presenciado. Mas nem tudo está perdido, né? Há ainda solução. E assim como aqueles homens procuraram a orientação de Deus, buscando a pessoa certa, assim também há solução para as pessoas, há solução para a sociedade. A sociedade pode melhorar, né? A nação pode ser sarada, pode ser curada, né? Desde que as pessoas voltem-se para Deus, né? Desde que as pessoas temam ao nosso Deus. Não é isso que diz a palavra, né? Lá em Crônicas, né? Quando a palavra de Deus vem até nós dizendo: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos, buscar a minha face, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra, né? Então, realmente, o povo de Deus nesse tempo precisa mais do que nunca, né, buscar a Deus com intensidade, para que através do exemplo da igreja, do povo de Deus, vidas possam ser incentivadas, pode ser impactada com o exemplo, né, da igreja, né, e pessoas possam também vir ser sarada, né? Pessoas que são fontes amargas, né, fonte de água amassa, que elas possam ao vir a Deus, que elas possam também ser curadas, possam ser saradas espiritualmente e assim possam ter o prazer de viver e a alegria de viver. Nós sabemos que o problema daquela cidade são declarados no texto básico que nós lemos, né? As águas não é boa e a terra é improdutiva, né? Então nós sabemos que muitas coisas que acontecem na nossa sociedade são fruto produzido pelas próprias pessoas que são cidadãos dessa terra, né? E por isso quantas coisas ruins acontecem, quantas mortes, né? Quantos abortos, né? Enfim, são N situações que são provocadas pela própria sociedade que vive aqui neste lugar, né? Então isso é muito sério. Precisamos realmente buscar aquele que tem o poder de solucionar o problema do homem, que é o maior problema. Às vezes as pessoas pensam que essa pandemia, né, foi um maior problema que nós estamos vivendo, que nós pudéssemos ter passado. É claro que ninguém dessa geração passou por um problema igual esse. Mas com certeza, meus irmãos, nós sabemos que não é essa pandemia que é o maior problema ou dificuldade do homem. Não é a falta de emprego, não é a falta de saúde, porque tudo isso é uma solução. Mas nós sabemos que o maior problema do homem é o problema espiritual, é o pecado. Mas como eu disse, nem tudo está perdido. Deus, Ele pode curar esta nação. E Deus quer fazer isso. Depende de cada um de nós. Nós que somos a igreja, devemos continuar testemunhando do amor de Deus, né? E de forma que muitas pessoas possam crer nessa mensagem e que elas possam também ter os seus problemas resolvidos. O nosso segundo ponto diz assim: resolva os problemas na origem. Versículo 21 diz que então o Eliseu, após ter
pego aquela vasilha com aquele sal, ele saiu ao manancial e lá ele jogou sal naquele lugar, ou seja, no manancial, na fonte, na nascente. Ele não jogou no meio, né, do rio, né? Porque se ele jogasse pelo meio do rio, mas lá em cima onde nasce a água, continuaria nascendo água ruim. Mas ele foi lá na nascente, e lá ele jogou o sal, né? E ele diz, assim diz o Senhor, sararei estas águas e não verá nela mais morte nem esterilidade. Resolva os problemas na raiz. Isso aí é bem colocado, essa palavra aí, porque muitas situações elas não são resolvidas porque são mal resolvidas. Muitas das vezes, isso se tratando em tudo nas nossas vidas, né? Problema de relacionamento, né? Problema de negócios, problemas de vários sentidos na nossa vida. Muitas das vezes a gente não trata uma situação, mas a gente começa como que dando um paliativo, né? Dando um jeitinho para ver se aquela coisa, né, venha melhorar, mas nós sabemos que se não tratar realmente do assunto na origem, na raiz, aquilo nunca vai ter uma solução. Igualmente, uma pessoa tem uma enfermidade e ele sabe que precisa ir ao médico, e com certeza o médico vai passar um remédio tal que ele vai tomar, vai ser bom, mas ele prefere estar em casa tomando um chá, né, ou tomando outro tipo de remédio que não é o certo ou não é indicado pelo médico. O que acontece? Ele nunca vai ser curado, mas ele vai ter sempre aquela dificuldade com ele de saúde. A mesma coisa quando você tem, né, por exemplo, um carro ou qualquer coisa, né, qualquer eletrodoméstico que precisa de um conserto, e às vezes, em vez de você trocar a peça, colocar a peça nova, você começa a colocar ali engatilhar o negócio. Ele funciona, mas não funciona perfeitamente, porque você não colocou a peça nova onde deveria para que ele pudesse funcionar 100%. Então, isso é a mesma situação. E nós vemos que Eliseu, um homem de Deus, ele vai direto na fonte, né? Ele vai lá no lugar da nascente, e ali então ele joga, né, aquele sal. Inclusive o autor ele até usou aqui, né, de uma experiência que não só ele viveu, mas eu também vivi muito isso. Quando ele fala da tiririca, né, que é não é bem um mato, é tipo um capim, né, que ele cresce e no meio da plantação. E a tiririca realmente é igual ele falou aqui mesmo na lição. Às vezes a gente vai limpar, você corta por cima e daqui a pouco está grande de novo, porque realmente a raiz dela por baixo é cheio, né, daquelas, né, cheio daquelas cabecinhas, né? É tipo assim, quem já viu, né, a plantação de batata debaixo da terra, tem uns ramos assim, ou amendoim, né, uma coisa assim. E a tiririca realmente é assim. Então realmente, para ficar livre da tiririca, você tem que cavar fundo e arrancar ela na raiz. Aí sim, aí ela não vai, aquele lugar vai ficar livre da tiririca. Mas se não for assim, a gente não consegue resolver. E nós sabemos então que Eliseu, ele foi sábio, né? Agora, Eliseu usou o sal, né? Como nós sabemos que hoje o sal tem a sua propriedade, né?
de cura. E creio que naquele tempo também o Eliseu já conhecia esse tipo de propriedade. Então ele pede o sal e leva o sal para aquelas fontes de água ruim, né? E nós sabemos que o sal ele tem uma função, né? Que é de dar o sabor, né? De conservar, de dar o sabor, de dar o gosto na coisa, né? E portanto, aquele sal que Eliseu jogou, né? Ele fez com que aquelas águas tivessem um sabor natural. Agora, uma coisa que chama a nossa atenção é que naquele sal não havia poder nenhum. O poder é o poder de Deus. E, portanto, Eliseu fala, assim diz o Senhor, nestas águas nunca mais vai haver morte nem esterilidade. Né? Então, o poder está no Senhor e não no sal. Como muitas pessoas, às vezes, hoje em dia, ficam né? Tipo, idolatando o sal né? E não é por aí. Não é por aí. É a mesma coisa do que Eliseu usou o sal para jogar naquelas fontes, é a mesma coisa da vara na mão de Moisés. Aquela vara não tinha poder nenhum. O poder é de Deus. Apenas era usado aquilo que ele tinha na mão. Né? E sabemos que Moisés foi um desbravador na obra de Deus, na condução do povo, e ele usava aquele cajado, onde quer que fosse, ele lançava aquele cajado e ali a coisa acontecia. Ele abriu o mar com aquele cajado, ele tocou na rocha e saiu água da rocha, e enfim. Mas não tinha o poder naquela madeira, mas o poder era de Deus. Aquilo era apenas um instrumento que ele tinha na mão. Né? E assim nós devemos também, né, estar nesse mesmo sentido. E o sal, ele é tão importante, né, na sua propriedade, que Jesus, ele diz que nós somos o quê? Nós somos o sal da terra, né? Nós somos o sal da terra. Aí nós voltamos a falar do assunto que nós estamos falando, né? A nossa sociedade, ela precisa ser curada, né? E nós, como sal da terra, né? A igreja do Senhor, nós somos, né, esses agentes na mão de Deus para que pessoas possam ser alcançadas e para que pessoas possam ser curadas. E na forma em que elas são curadas, elas possam ganhar gosto pela vida, ganhar gosto pela sociedade e também elas dar sabor a outras pessoas. Assim como deve ser a nossa função, né? Dar sabor àquele que está vivendo uma vida amarga, está vivendo uma vida toda atribulada. Nós sabemos que nós temos o Senhor Jesus na nossa vida, e Ele nos concede a alegria, né? Conforme Neemias falou, a alegria do Senhor a nossa força é. E com certeza, o crente passa por lutas, passa por tempestade, né? Passa por todo tipo de prova, mas é diferente. Nós passamos por todas elas, dando glória a Deus, porque Ele está conosco e Ele nos dá a vitória. Então isso é muito importante. É muito importante. Outra coisa importante está também no nosso terceiro ponto. Terceiro ponto, ele diz: confie no poder da palavra. Versículo 21 e 22, nós vamos estar lendo de novo, que diz assim: então saiu ele ao manancial das águas e deitou o sal nele, e disse: assim diz o Senhor, sararei estas águas, não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Então, meus irmãos, é muito bom a gente notar isto, né?
Nós vemos que quando aqueles homens relatam para Eliseu aquela situação, e que Eliseu então pede sal numa vasilha, num prato, e nós não vemos nenhum daquelas pessoas com ato de incredulidade, mas mostra que aquelas pessoas creram, né? Elas confiaram, né, no que Eliseu estava falando, porque eles viam em Eliseu um homem de Deus, um homem por quem Deus operava na terra. E então aqueles homens acreditaram. E nós vemos, meus irmãos, que Eliseu usa da palavra do Senhor. Ele profetiza sobre aquelas águas, né? Ele diz, né, assim diz o Senhor, nunca mais haverá, né, morte nessas águas, nunca mais haverá sabor ruim, mas essas águas vão ser manancial de bênção para a vida dessa comunidade, dessa sociedade, né? Vai ser como o rio de Deus que flui para poder abençoar as nossas vidas, né? E assim nós vemos que sucedeu. E diz a palavra que aquelas águas, elas permanecem, né, boas até hoje, né? E hoje esse lugar, né, ali em Israel, é um lugar de turismo. E essas pessoas podem observar essa fonte lá, né, que é até chamada a fonte de Eliseu, por causa do milagre que ele realizou nessa fonte, né? Então isso é muito importante, né? Confiar na palavra de Deus. Porque se nós buscamos uma orientação de Deus, e se nós não acreditarmos que Deus é capaz de solucionar, então não adianta nem a gente procurar, né? É a mesma coisa da pessoa orar sem fé. Se orar e não estiver acreditando que aquilo pode acontecer, é melhor nem orar, porque realmente não vai acontecer. Mas nós que somos servos de Deus, nós confiamos na palavra de Deus sempre, porque ela nunca deixou de se cumprir. Ela já cumpriu em vários tempos, ela tem se cumprido e ela vai se cumprir, né? A palavra de Deus, ela não falha, né? E isto traz para nós uma segurança incrível, quando nós sabemos que a palavra de Deus não falha, porque Deus não é homem para que minta. Deus não é humano, mas Deus é perfeito em sabedoria, né? E, portanto, então, tudo que Ele fala, ou tudo que Ele destina a nosso respeito, a respeito da humanidade, isso vai acontecer. E, portanto, nós só temos que acreditar na palavra do Senhor. E isso é algo importante que nós devemos também ter sempre a nossa identidade em dia, né? Diante da nossa sociedade, como nós falamos de início, sem esperança, sem amor, vivendo uma série de dificuldades, né? E a nossa identidade, ou a identidade primária do cristão, é o amor de Deus, é o amor a Deus e amor ao próximo, né? Então, que nós realmente possamos, através da nossa confiança na palavra de Deus, que nós possamos, através disso, né, estar também trabalhando para transformar outras vidas, para que elas também possam ser curadas das coisas más que atormentam as suas vidas, e por isso a sociedade se torna ruim, né? Então nós sabemos que nós, como a Igreja do Senhor Jesus, nós somos os verdadeiros instrumentos na mão do Senhor Deus, para que possamos fazer com que as águas da nossa cidade, elas possam ser purificadas, elas possam ser saradas, né? E que a sociedade realmente possa se tornar um lugar melhor de se viver. Nós vemos também que
Ajudar a outras pessoas é o objetivo da igreja, sempre foi, né? Assim como Jesus, no seu ministério, se preocupava em estar auxiliando ou ajudando ou resolvendo os problemas das pessoas. Assim nós, como Igreja do Senhor, representantes do Senhor Jesus aqui na Terra, nós precisamos também continuar nesse sentido, de forma a amenizar, né, a amenizar o sofrimento das pessoas. E a nossa oração, ela precisa ser, né, que Deus nos use, e para que através da nossa instrumentalidade, e que Deus possa estar salvando pessoas, tirando-as do lugar de morte e trazendo para o lugar de vida, que é em Cristo Jesus. Conforme diz a palavra, Isaías 61:3, que o Espírito do Senhor é sobre nós, né? Assim como foi sobre Jesus, né? Essa é uma profecia de Isaías, e Jesus fala isso lá em Lucas, e ele fala que o Espírito do Senhor estava sobre ele. Mas todos nós que somos cristãos, o Espírito do Senhor está sobre nós, ele nos unge para que possamos, né, ser testemunha, que possamos viver as boas obras, de forma que as pessoas possam, né, ver, e como diz Jesus lá em Mateus, que elas possam ver as boas obras dos cristãos e que possam glorificar o Pai que está nos céus. Então, esse é um desafio muito grande da igreja, né? Cada momento que nós vivemos, mas com certeza as pessoas continuam na nossa volta. E nós precisamos continuar agindo, movimentando em prol de abençoar essas pessoas. E aqui, meus irmãos, para nós encerrarmos, tendo para pensar e agir, né? Então aqui o autor coloca aqui algumas coisas, já como assim, fechando, né, esse estudo. E primeiro ele diz assim: proclamemos a palavra com autoridade, como fez Eliseu, né? Quando a gente sempre for falar do amor de Deus para alguém, a gente nunca pode colocar dúvida na vida de ninguém, mas a gente sempre tem que falar com ousadia, com confiança plena. Então Deus vai resolver a sua situação. O que a pessoa precisa fazer? Ela precisa tão somente crer, ela precisa totalmente se submeter, né, à vontade de Deus. E na medida que a pessoa faz isso, Deus começa a trabalhar na vida dessa pessoa. Mas as pessoas, para crerem, nós precisamos usar da palavra com autoridade. Eliseu chegou naquele lugar diante de todas aquelas pessoas e ele falou: assim diz o Senhor. E assim o Senhor fez. Assim o Senhor cumpriu e trouxe vida àquelas águas. Então nós precisamos usar a palavra do Senhor com autoridade. Segundo, somos o sal da terra. Precisamos redescobrir e praticar essa convicção. E é realmente uma verdade. Será que todos nós estamos conscientes da nossa responsabilidade aqui na terra e de que realmente nós somos o que Jesus disse que nós somos, né? Nós sabemos a função do sal, né? E nós sabemos também, ele diz que somos o sal, né? Somos a luz, sabemos também a função da luz. Duas comparações excelente, profunda que Jesus fez e compara a vida do crente aqui na terra dessa forma. Então precisamos estar pensando nessas coisas, né? Que sabor que nós temos dado, né, a quem está à nossa volta? Temos melhorado a vida das pessoas ou através da nossa vida, a vida das pessoas tem ficado da mesma forma, insossa, sem sabor? Então, algo para nós pensarmos. Terceiro, busca a orientação de Deus. Muito bom, assim como aquelas pessoas de Jericó fizeram, né? Viram em Eliseu um homem de Deus. Então foram até Eliseu buscando a orientação que Eliseu tinha
né, de Deus para eles, né? Então, o que falta talvez em muitas pessoas é buscar a orientação de Deus. Muitas das vezes, quando estamos vivendo as maiores dificuldades, procuramos resolver da nossa forma, do nosso jeito, mas a gente não consegue resolver nada se no primeiro não colocarmos nas mãos de Deus. Mesmo que você ache que a solução ela é tranquilo, eu vou resolver isso da melhor forma possível, vai ser fácil, mas mesmo assim, coloque na mão de Deus, porque o obstáculo pode aparecer, dificuldade pode aparecer e a gente não conseguir resolver. Mas quando Deus vai na frente, tudo é resolvido dentro da vontade, do querer e do poder que Ele tem. Outra coisa, resolva os problemas na origem. Também nós falamos muito sobre isso, né? E realmente, não vamos tentar dar paliativo para as coisas, mas vamos realmente, se sabemos a origem ou se não sabemos, devemos procurar se informar para que possamos tratar de forma correta, para que aquele mal, para que aquele problema venha a ser sanado. E, por último, em quinto lugar, confiemos no poder da palavra de Deus. Ela funciona, pois ela é viva e ela é eficaz. E com certeza, meus amados irmãos, se nós estamos aqui servindo a Deus, adorando a Deus, glorificando a Deus, é porque há poder na palavra. Um dia nós ouvimos essa palavra, e essa palavra compungiu nossos corações, e nós sentimos o chamado de Deus, e portanto nós viemos para Ele, porque a palavra dEle, ela mexeu com o nosso coração, e ela falou a realidade para nós do que estamos vivendo. Então ela tem um poder de mudar a nossa vida, ela tem um poder de transformar a nossa vida para melhor. Então que devemos confiar, né? Como povo de Deus, nós precisamos confiar em tudo que Deus é, em tudo que Deus pode fazer, em tudo que Ele quer fazer em nós e através de nós, que somos a igreja dele nesse tempo. Que Ele esteja nos abençoando e esteja falando profundamente aos nossos corações. Vamos orar nesse momento para nós encerrarmos. Nosso Deus e nosso Pai, neste momento nós te agradecemos por mais esse estudo da palavra, que o Senhor continue falando aos nossos corações, que nós possamos, ó Pai, crer sempre que o Senhor é a solução para curar, ó Pai, a nossa sociedade, para curar o mundo, Senhor Deus, para curar a vida das pessoas que estão vivendo, ó Pai, em desalento, sem esperança e sem uma certeza do amanhã, Senhor Deus. Que nós possamos ser como o teu servo Eliseu, que realmente tinha uma intimidade com o Senhor, e que a palavra do Senhor na vida dele, ela tinha valia e ela resolvia. Assim como resolveu, Senhor Deus, o problema ali das pessoas de Jericó. Cremos também que a tua palavra em nós e na vida de todo aquele que crê, ela tem o poder, ela tem a valia de resolver, Senhor Deus, toda a nossa situação, principalmente a maior situação do homem, que é a situação do pecado. E para isso o Senhor Jesus veio, para que nós pudéssemos, através da fé, através do crer, do arrependimento, da aceitação a Ele, pudéssemos ter a nossa vida solucionada em Deus. Assim, Pai, muito obrigado por tudo. Continue abençoando a vida de todos nós. Nós oramos agradecido em nome do Senhor Jesus. Amém.